Em uma noite de 6 de novembro de 1999, dois homens misteriosos colocaram em prática um plano que vinham tramando há semanas em Canberra, Austrália. Vivendo tranquilamente ali, estavam Gregor e Irma Palazics, um casal de idosos. Às 21h30, os homens mascarados invadiram a casa e foram diretamente em direção ao casal. Eles derrubaram Gregor e Irma no chão, amarraram suas mãos e pernas e começaram a exigir dinheiro e joias. O casal tentou explicar que não possuíam nada de valor, mas essa resposta só enfureceu ainda mais os criminosos, que então agrediram o casal brutalmente e vasculharam a casa em busca de algo de valor. Após alguns minutos de violência e destruição, os ladrões encontraram o que queriam e fugiram apressadamente. Assim que teve certeza de que os homens haviam partido, Gregor chamou por Irma, mas não obteve resposta. Desesperado, ele lutou para se livrar das amarras e, por sorte, conseguiu se soltar das fitas e correr até o corredor, onde encontrou sua esposa imóvel, caída no chão. Irma parecia estar em uma situação muito pior do que ele. Ao perceber que ela não respondia, Gregor correu para chamar as autoridades. Quando os paramédicos chegaram, determinaram que Irma, com 72 anos, já estava sem vida. Mais tarde, foi revelado que, durante a agressão, ela sofreu uma fratura no nariz e, devido à fita que cobria sua boca, acabou sufocando no próprio sangue. Um detalhe curioso sobre o caso é que essa não era a primeira vez que o casal havia sido vítima de invasões. Em 1997 e 1998, Gregor e Irma já tinham enfrentado outros dois assaltos, e os investigadores acreditavam que todos estavam conectados. Na época, as autoridades conseguiram coletar evidências de DNA, mas a tecnologia disponível ainda era limitada para análises detalhadas. Nos anos 2010, foi oferecida uma recompensa de US$ 500 mil para quem fornecesse informações que ajudassem a solucionar o caso. Apesar dos esforços, as pistas eram escassas, e Gregor, que era a única testemunha, não conseguia fornecer informações suficientes para identificar os suspeitos. Então, em 2019, uma descoberta mudou tudo. A polícia encontrou uma amostra de DNA que coincidia com a evidência coletada na cena do crime em 1999. Essa pista levou a um homem chamado Steven Fabrizi, que tinha 68 anos na época da descoberta. Steven não foi confrontado até 2023, quando, em setembro, ele admitiu que estava na casa dos Palazics na noite da morte de Irma. Ele confessou que o objetivo do crime era roubar, mas negou qualquer envolvimento em agressão ou assassinato. Durante o julgamento, a promotoria trouxe à tona uma condenação anterior de Steven, em que ele planejava roubar mais de US$ 1,5 milhão em cigarros. Quando ele solicitou liberdade sob fiança, a promotoria destacou o risco de fuga, já que Steven possuía dupla cidadania, australiana e húngara, além de uma grande propriedade na Hungria e uma conta bancária com mais de US$ 250 mil. Diante desses fatos, o juiz negou o pedido de fiança. A família de Gregor e Irma expressou alívio por finalmente ver alguma forma de justiça sendo feita. As autoridades informaram que continuam investigando a identidade do segundo envolvido no crime e que tem alguns suspeitos em mente, mas, por razões óbvias, mantém as informações em sigilo. Na noite de 22 de outubro de 1989, em St. Joseph, Minnesota, Jacob Wetterling, um garoto de 11 anos, estava acompanhado do irmão e de seu amigo Aaron. Eles haviam parado em uma loja de conveniência e saíram de lá por volta das 21h15 em suas bicicletas. Enquanto pedalavam, a cerca de 400 metros da casa de Jacob, um homem mascarado, vestido completamente de preto, surgiu armado com uma arma. Ele ordenou que os garotos deitassem em um barranco e perguntou suas idades. Em seguida, disse para o irmão de Jacob e Aaron correrem e avisou que, se não obedecessem, ele os mataria. Jacob, no entanto, foi obrigado a permanecer no chão. Enquanto Aaron e o irmão se afastavam, eles olharam para trás e viram o homem sumir na escuridão com Jacob.
Logo após o sequestro, uma testemunha ligou para a polícia e informou ter visto uma pessoa suspeita na loja de conveniência. Alguns meses depois, uma nova pista surgiu. Um caso envolvendo uma criança em que um homem não identificado agrediu um menino de 12 anos a poucos quilômetros de St. Joseph. Esse garoto, que permaneceu anônimo, estava voltando para casa depois de patinar no gelo quando um carro parou ao seu lado e o puxou para dentro. Segundo o menino, ele foi jogado para fora do carro e ameaçado a correr, ou seria baleado. Os investigadores acreditavam que os casos de Jacob e desse garoto poderiam estar relacionados, mas não tinham provas concretas para sustentar essa ligação. Aaron e o irmão de Jacob disseram à polícia que o homem era branco, aparentava ter uns 50 anos, tinha uma estatura média e era forte, com um físico robusto. O caso acabou esfriando após a falta de novas pistas, mas em setembro de 2004 surgiu uma nova faísca. Um homem que vivia em Minnesota foi visto e parecia muito similar à foto de progresso de idade divulgada de Jacob. A polícia foi informada e conseguiu rastrear o homem, mas ele se recusou a fornecer DNA para o teste, insistindo que não era Jacob. Ainda assim, as autoridades conseguiram suas impressões digitais, e elas não coincidiam. Depois, em 2010, outra pista levou a polícia a uma fazenda onde havia rumores de que um suspeito havia enterrado os restos de Jacob. No entanto, a busca no local não resultou em nada. Então, quando o caso parecia prestes a esfriar novamente, um homem chamado Danny Heinrich foi preso em outubro de 2015 por posse de materiais ilícitos envolvendo crianças. Danny, curiosamente, já era uma pessoa de interesse no caso de Jacob desde os anos 90. E, antes de aprofundarmos mais sobre Danny, vale mencionar que em meados dos anos 80 houve uma série de mais de 5 sequestros e agressões a cerca de meia hora de St. Joseph, e o DNA de Danny foi ligado a um desses casos. No entanto, o prazo legal para processá-lo nesse caso já havia expirado, então ele não foi processado. Após intensos questionamentos, Danny levou as autoridades até o local onde os restos de Jacob foram encontrados e confirmou que o menino estava morto. Após a recuperação dos restos, os oficiais determinaram que Jacob havia morrido devido a um disparo. Inicialmente, Danny não admitiu ser o assassino, mas depois acabou confessando que foi ele quem sequestrou e matou Jacob. É aqui que muitos vão sentir revolta. Danny recebeu um acordo judicial em que ele não seria acusado pela morte de Jacob. Quanto à acusação de posse de material explícito, Danny foi condenado a uma pena de 20 anos de prisão. Em junho de 1996, na cidade de Filadélfia, Amy Willard, uma jovem de 22 anos, foi tragicamente assassinada. Amy era conhecida por seu talento como atleta, sem inimigos aparentes e com uma vida íntegra. Ela havia conquistado uma bolsa esportiva completa para a Universidade George Mason, onde se destacava entre as melhores jogadoras de lacrosse feminino do país. Seu sonho era se tornar treinadora ou professora. Dadas as circunstâncias do caso, muitos inicialmente acreditaram que o assassino poderia ser um ex-policial ou alguém com conhecimento profundo dos procedimentos policiais. Logo após o caso ganhar destaque nas notícias locais, 3 homens apareceram alegando serem testemunhas, mas cada um tinha uma versão diferente dos acontecimentos. O público começou a suspeitar que esses homens estavam apenas buscando fama rápida, sem qualquer envolvimento real no caso. Durante o verão de 1996, Amy voltou para sua cidade natal, Brookhaven, e decidiu cursar algumas disciplinas em uma escola local. Na noite de 19 de junho, ela se encontrou com amigos no bar Smokey Joe's Tavern, um ponto popular entre estudantes universitários. Amy saiu por volta das 1h30 para ir descansar, pois tinha uma aula cedo na manhã seguinte. Por volta das 2 horas da madrugada, paramédicos de folga encontraram o Honda Civic azul de Amy abandonado no acostamento da Interstate 476, próximo a Marple Township. O carro estava com o motor ligado, os faróis acesos e o rádio tocando, mas Amy não estava lá.
manchas de sangue foram encontradas no asfalto. Quando a polícia chegou, fez descobertas ainda mais perturbadoras. Havia sangue na barreira de proteção e uma barra de ferro próxima ao veículo, além de um pequeno dano no para-choque traseiro. Um detalhe que se provaria importante mais tarde. Às 10 horas da manhã do mesmo dia, a polícia fez outra descoberta a cerca de 1 quilômetro de onde o carro de Amy estava. Encontraram uma peça íntima e um tênis dela, ambos secos, apesar de ter chovido no momento em que o carro foi encontrado. Isso sugeria que os itens foram deixados lá após a chuva. As buscas se intensificaram, envolvendo helicópteros, cães farejadores e voluntários. Ao meio-dia, um homem de 23 anos chamado Andrew Kobach procurou a polícia, dizendo que estava na rampa e viu o carro de Amy antes dos paramédicos, mas não notou mais ninguém por perto. Já às 17 horas, crianças brincando em um estacionamento vazio fizeram uma descoberta aterrorizante. O corpo sem vida de Amy, encontrado a quase 32 quilômetros de onde seu carro havia sido abandonado. A análise apontou que ela morreu por volta das 7 horas da manhã, cerca de 5 horas após seu desaparecimento, com sinais de lesões graves na cabeça. As investigações se voltaram para Andrew Kobach, que trabalhou próximo ao local onde o corpo de Amy foi encontrado e morava perto do bar que ela frequentou naquela noite. Em seu carro, a polícia encontrou algemas e uma lanterna. Mais tarde, descobriram que Andrew havia sido acusado anteriormente de se passar por policial. Ao ser confrontado com esses fatos, Andrew se recusou a falar sem um advogado e alegou não estar no local onde o carro de Amy foi encontrado. Outra pessoa apareceu dizendo que esteve no local. Harold Hutchinson, um ex-policial estadual de 30 anos, afirmou ter falado com um oficial que teria parado o carro de Amy. No entanto, a polícia desconfiou da veracidade do relato. Uma semana depois, outro homem, David Buggy, também afirmou ter visto o carro e até falado com a equipe de resgate, mas os paramédicos negaram qualquer contato com ele. David foi posteriormente acusado de mentir para a polícia. O caso parecia sem solução, até que em 29 de maio de 1997, um homem chamado Arthur Bomar foi denunciado por uma tentativa de roubo de carro. A denunciante, Patty Jordan, relatou que Arthur a seguiu após sair de uma boate e tentou fazer com que ela parasse após bater levemente em seu carro. Desconfiada, Patty decidiu continuar dirigindo, anotando a placa de Arthur. A investigação revelou que Arthur tinha antecedentes criminais e já havia sido condenado por assassinato em segundo grau, mas estava em liberdade condicional. Mais tarde, a polícia descobriu que Arthur foi parado por uma patrulha apenas algumas horas depois do corpo de Amy ter sido encontrado, a poucos quarteirões de distância. Arthur era frequentador assíduo de um bar próximo ao local onde Amy foi encontrada. Então, em 5 de junho de 1997, apenas dias após o relato de Patty, Arthur foi preso enquanto tentava invadir um apartamento. Ao ser interrogado, ele se identificou com outro nome, mas a polícia logo descobriu que ele era Arthur Bomar. No carro em que estava, foram encontradas manchas de sangue que pertenciam a Maria Cabos, uma mulher desaparecida 3 meses antes. A situação ficou ainda mais sombria quando se descobriu que Arthur usava a mesma tática para abordar suas vítimas: simular uma batida de carro para forçar as mulheres a pararem. Arthur foi finalmente condenado pelo assassinato de Amy quando a polícia encontrou vestígios do sangue dela no carro de Maria. Durante o julgamento, ele tentou justificar suas ações alegando uma infância difícil e baixa capacidade intelectual. Em outubro de 1998, Arthur foi condenado à pena de morte, encerrando assim um dos casos mais perturbadores da região. Este próximo caso nos leva até as montanhas acidentadas do Colorado, no dia 7 de julho de 1994. Era um dia como outro qualquer, quando uma trilheira chamada Barbara Pletcher resolveu explorar a região e apreciar as paisagens de tirar o fôlego. Depois de algum tempo de caminhada, Bárbara anunciou ao seu grupo que ia retornar por um caminho diferente. Foi nesse trajeto alternativo que Bárbara fez uma descoberta assustadora: alguns ossos no chão.
A princípio, ela pensou que fossem ossos de algum animal, mas ao se aproximar e observar com mais atenção, percebeu que se tratava de uma mandíbula humana, com obturações de ouro. Perto dali, também encontrou um crânio humano. Sem qualquer meio de comunicação para chamar ajuda, Bárbara reuniu os ossos cuidadosamente em um saco plástico e, mais tarde, informou sua descoberta a um supervisor do serviço florestal, chamado Blake Patton, que, por sua vez, alertou a polícia. Logo, os investigadores começaram a vasculhar a área e encontraram mais ossos, além de fios de cabelo castanho avermelhado e um pedaço de cinto de vinil preto. Analisando os restos mortais, as autoridades estimaram que a vítima fosse uma mulher de aproximadamente 35 a 40 anos, com cerca de 1,65 de altura. Acreditavam também que se tratava de um caso de homicídio, pois os ossos pareciam ter sido escondidos de propósito. Como não havia nenhuma roupa no local, suspeitava-se que a vítima poderia ter sido assassinada em outro lugar e deixada nas montanhas. Mais tarde, um antropólogo forense chamado Robert Pickering determinou que a mulher provavelmente havia morrido cerca de um ano antes dos restos serem encontrados. Infelizmente, não havia evidências suficientes para identificar um suspeito, nem muito que os legistas pudessem fazer com os ossos encontrados. Em 1995, as autoridades decidiram criar uma reconstrução facial, esperando que alguém reconhecesse a vítima e pudesse fornecer pistas. Mas, como já era de se imaginar, nenhuma informação surgiu. A misteriosa mulher passou então a ser chamada pelos locais de Jane Doe de Windy Point. O tenente Greg Hyler chegou a comentar: "É uma sensação de vazio no estômago. Às vezes me pergunto o que ainda posso fazer que já não tenha sido tentado. Alguém literalmente conseguiu escapar de um assassinato." Mal sabiam os investigadores que a vítima, na verdade, já estava registrada como desaparecida. Avançando no tempo, em 19 de abril de 2022, finalmente houve uma grande reviravolta no caso. Os restos mortais de Jane Doe de Windy Point foram novamente submetidos a testes. Em 18 de abril de 2022, o xerife do condado de Montrose, John Lillard, recebeu uma ligação da analista e chefe das divisões de laboratório forense e de casos arquivados, Audrey Simpkins. Lillard relatou ao público: "Audrey me perguntou se eu estava pronto para uma notícia realmente boa. E então veio a revelação. A Jane Doe de Windy Point foi identificada como Susan Hobbs, uma mulher de 45 anos que havia sido vista pela última vez em Lakewood, Washington, em 1993. Curiosamente, o caso de desaparecimento de Susan foi encerrado por engano em abril de 1994, poucos meses antes de seus restos mortais serem encontrados. Com metade do mistério resolvido, restava descobrir quem era o responsável pela morte de Susan. Após investigações, descobriu-se que Susan não tinha conexões conhecidas com o Colorado. Os investigadores conseguiram contatar alguns amigos de Susan daquela época, e aparentemente, ela havia saído um dia com 2 amigos e nunca mais foi vista. Até hoje, a identidade desses amigos permanece desconhecida. Por volta das 8h30 da manhã de 9 de março de 1970, 2 funcionários do Departamento de Transportes do Colorado seguiam pela rodovia 128 quando perceberam algo estranho à beira da estrada. Algo que parecia ser um corpo humano. A curiosidade os levou a se aproximar, e, ao chegarem mais perto, confirmaram o pior. Era o corpo sem vida de uma mulher. Imediatamente, os 2 chamaram a polícia. Quando os investigadores chegaram ao local, identificaram sinais claros de que a vítima havia sido estrangulada e baleada. A mulher foi encontrada amarrada e havia indícios de agressão. O corpo foi enviado para uma autópsia que revelou um DNA desconhecido. Porém, naquela época, a tecnologia não permitia que esse material genético fosse realmente útil para a investigação. A vítima foi identificada como Betty Lee Jones, de 23 anos, que havia sido vista pela última vez no dia anterior em Denver, cidade onde morava. O local onde Betty foi encontrada morta estava a aproximadamente
65 quilômetros de sua casa, o que levou a polícia a interrogar seu marido, Robert. Eles haviam se casado apenas uma semana antes, mas amigos e familiares afirmaram que o casal costumava discutir com frequência. Segundo Robert, eles haviam tido uma discussão particularmente acalorada no dia em que Betty desapareceu. Após a briga, ela saiu da casa e, de acordo com Robert, acenou para um sedã azul que passava na rua e foi embora com o motorista. A polícia desconfiou de Robert, mas, na época, não havia evidências suficientes para acusá-lo de envolvimento no assassinato de Betty. Em 2006, um laboratório particular chamado Ball Technologies conseguiu criar um perfil a partir daquele DNA desconhecido encontrado em 1970. Determinou-se que o material genético pertencia a um homem, mas ele não correspondia a nenhum perfil no banco de dados nacional. Ainda assim, isso permitiu que as autoridades restringissem a lista de suspeitos a 6 pessoas, uma delas sendo o próprio Robert. No entanto, Robert já havia falecido no ano 2000, então os investigadores precisaram testar o DNA dos pais de Robert para compará-lo com o perfil encontrado. No final, confirmou-se que o DNA não pertencia a Robert. Essa foi a pista mais promissora até aquele momento. Mas como não levou a nenhum culpado, a investigação voltou à estaca zero. O caso só avançaria de maneira significativa em 2019, quando o perfil genético foi reexaminado e expandiram-se as buscas para traçar uma árvore genealógica do suspeito. Ao longo da investigação, um nome chamou a atenção. Uma mulher cuja identidade levou aos nomes de seu marido e de seus filhos. A mulher tinha 2 filhos que estavam por volta dos 20 anos na época do crime e também viviam em Denver. Um desses filhos havia falecido em 1977, mas o outro ainda estava vivo. Investigadores conseguiram localizá-lo para uma conversa e para a coleta de DNA. Durante o interrogatório, o homem revelou que tinha um meio-irmão chamado Paul, mas não sabia onde ele estava nem se ainda estava vivo. Os investigadores coletaram o DNA desse irmão vivo para comparar com o DNA obtido na cena do crime, e foi constatado que eles eram parentes próximos. A partir daí, as suspeitas recaíram fortemente sobre esse irmão misterioso, Paul Leroy Martin, que possivelmente seria o assassino de Betty. Após muitas buscas, as autoridades conseguiram identificar Paul, mas havia um problema. Paul havia morrido em 2019 e não tinha deixado filhos. Com isso, as autoridades solicitaram a exumação de seu corpo, que foi autorizada em abril de 2020. Após obter uma amostra de DNA de Paul e compará-la com o material da cena do crime, os especialistas confirmaram, em 24 de abril do mesmo ano, que os perfis genéticos eram uma combinação perfeita. Paul Martin era o assassino de Betty. Paul nunca foi conhecido por ter qualquer ligação com Betty, e segundo o depoimento de seu irmão, ele não sabia que Paul possuía um sedã azul na época. Ainda é um mistério como exatamente Paul e Betty se cruzaram, mas, finalmente, o caso foi encerrado após quase 50 anos. O próximo caso nos leva a uma pequena cidade chamada Thermopolis, em Wyoming. Em 1986, após viver anos em Thermopolis, um morador chamado Gabby decidiu se mudar, deixando para trás alguns pertences, incluindo um velho baú trancado, guardado em um galpão. Newell, amigo de Gabby, ajudou a remover o galpão do terreno. Quando Gabby voltou a Thermopolis algum tempo depois, não conseguiu levar o baú com ele. Os anos se passaram sem notícias de Gabby, e Newell, intrigado com o que poderia estar dentro daquele baú misterioso, decidiu abrir ele mesmo. Pensando que Gabby não voltaria para buscá-lo, no dia 30 de março de 1992, Newell reuniu alguns amigos e, com um maçarico, quebrou o cadeado. O que ele encontrou dentro do baú o deixou chocado: um esqueleto humano, parcialmente coberto por um plástico. Diante daquela descoberta perturbadora, Newell ficou indeciso se deveria ou não chamar a polícia. Mas sua esposa, Daisy, insistiu que o melhor seria contatar o xerife.
Antes disso, Newell tentou entrar em contato com Gabby mais uma vez. Desta vez, Gabby respondeu, alegando nunca ter aberto o baú, e ficou igualmente chocado com a notícia. Gabby explicou que lembrava vagamente de ter comprado o baú em uma venda de garagem, mas não se recordava dos detalhes. Num primeiro momento, Gabby até pensou que Newell estava brincando com ele. Quando o xerife John Lumley foi informado sobre o esqueleto, ele imediatamente suspeitou que Gabby sabia mais do que contava. Com antecedentes de problemas com a lei, Gabby não era alguém em quem o xerife confiava plenamente. John não conseguia entender como Gabby teria deixado um item tão misterioso trancado por tanto tempo sem abrir. Afinal, quem não ficaria curioso? Gabby explicou que, no passado, havia tentado serrar o cadeado, mas após várias tentativas fracassadas, desistiu. Após a descoberta do esqueleto, os investigadores encontraram uma bala no crânio, atrás do olho esquerdo, indicando que a vítima provavelmente havia sido assassinada. O xerife Lumley então foi até Arlington, Texas, onde Gabby estava, para questioná-lo novamente. Embora Lumley não acreditasse que Gabby fosse o assassino, sentia que ele sabia algo sobre o verdadeiro responsável. Os médicos legistas determinaram que o esqueleto pertencia a um homem branco, entre 50 e 60 anos, com altura entre 1,70 e 1,75. A bala era de uma pistola Colt calibre 25, fabricada no início dos anos 1900. A imagem de reconstrução facial que vocês estão vendo na tela é uma representação de como a vítima provavelmente se parecia. Com esperanças de que alguém reconhecesse o homem da reconstrução, as autoridades pediram ajuda ao público, mas o caso esfriou. Só em outubro de 2017, o DNA do esqueleto foi reexaminado, revelando uma descoberta surpreendente. O esqueleto pertencia a Joseph Mulaney, nascido em 3 de janeiro de 1921. Joseph foi membro da Guarda Nacional de Illinois, servindo na Segunda Guerra Mundial, e mais tarde trabalhou como ferroviário na Califórnia, onde se casou e teve 3 filhos. Em 1963, a família se mudou para Iowa, mas pouco tempo depois, Joseph desapareceu sem deixar rastros. Curiosamente, ele nunca foi oficialmente declarado desaparecido. A família foi informada de que ele teria abandonado todos, mas os filhos sempre acreditaram que seu pai havia sido assassinado. A descoberta final aconteceu quando uma jovem chamada Shelley Statler leu sobre o esqueleto em um jornal e, ao ver a reconstrução facial, achou que ele se parecia com membros de sua família. Ela lembrou das histórias que ouviu sobre o desaparecimento de seu avô, Joseph Mulaney. Movida pela curiosidade, Shelley e sua mãe entraram em contato com as autoridades de Wyoming, que concordaram em realizar um teste de DNA. Foi assim que finalmente se confirmou, com 99% de certeza, a identidade do esqueleto. Era mesmo Joseph Mulaney.